Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, meu amigo e irmão em Cristo, e que vocês possam estudar a Bíblia. Estamos estudando Apocalipse 13. Esse capítulo tem muito a ver com os dias que estamos vivendo e precisamos identificar o motivo em que há de ser uma lei decretando a quem você possa adorar e a quem você possa servir. Ao estudar a Bíblia, encontramos verdades maravilhosas nela. E quem é, de fato, o anticristo? Quem tem sido opositor à palavra de Deus o tempo todo, vestindo um traje de cristão, quando de cristão não tem nada, mas se tem simplesmente transformado num anjo de luz e seus ministros em ministros de justiça. O diabo tem conseguido enganar a humanidade. E o diabo tem feito isso com grande sucesso, porque o povo deixasse de examinar a Bíblia e passado a confiar no homem. Isso é o maior erro que o ser humano faz. O erro no primeiro advento de Cristo foi que os sacerdotes fizeram a lavagem cerebral no povo, e o povo não reconheceu o Cristo como seu Salvador. Da mesma maneira agora, o inimigo tem trabalhado ardentemente, trazendo o povo a olhar ao sacerdócio, nunca olhar a Cristo. Olhar o homem, nunca olhar para Deus. E isso tem ocorrido. Mas é um dever seu examinar a Bíblia, pois a Sagrada Escritura nos adverte. No Evangelho de São Mateus, capítulo 22, verso 29, Jesus diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem é a besta do Apocalipse 13? Quem é que está por detrás no Apocalipse 13? Quem é que está governando a besta? Quem é que deu autoridade à besta? E quem é a besta? Vamos ver o que diz a Bíblia. Vamos analisar o versículo de São Lucas, capítulo 4. O livro de São Lucas, capítulo 4, versículos 5, 6, e 7 e 8. Nesse versículo encontramos que o diabo levou Jesus a um alto monte, um pico muito alto, e mostrou a Cristo todos os reinos da terra, todos os seus reinos. Olha diz o texto. Então o diabo levou a um lugar muito alto, ele mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Ele propôs: eu te darei todo o poder sobre eles, toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem eu entender. Portanto, se prostrando-me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Para entender Apocalipse 13, temos que entender também São Lucas capítulo 4. E saber quem está por detrás de todo esse processo e quem tem levado o mundo a adorar o dragão. E as pessoas enganadas estão adorando o diabo e não a Deus. É preciso estudar a Bíblia para entender essas verdades claras. Por quê? No Apocalipse 13, versículo 2, diz o seguinte: a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como de um urso, boca como de um leão. O dragão passou à besta o seu poder, seu trono e grande autoridade. O dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Não foi isso que Satanás propôs a Cristo? Olha, isso tudo te darei, porque a mim foi dado e eu dou a quem quiser. Como Satanás é o príncipe desse mundo? Nós encontramos no livro de Jó, capítulo 1, diz que um dia em que veio perante os seus filhos de Deus, vem entre eles Satanás. E Deus perguntou a Satanás: de onde vem Satanás? Ele disse: rodear a terra e passear por ela. Quando nossos pais Adão pecaram, nosso pai Adão pecou, ele perdeu o direito de governar a terra, ele tornou súdito de Satanás. Satanás passou a governar no seu lugar. Por que Deus permitiu isto? Satanás defamou Deus por todo o universo. Satanás disse que Deus era injusto, que sua lei era injusta. E Deus então deixou agora Satanás governar a terra. Por que Deus deixou de governar a terra? Para mostrar ao universo que a lei de Deus é perfeita, que a lei de Deus é santa e que tudo que Deus fez é bom.
Então Deus deixou que Satanás fosse desmascarado perante o universo pelos seus próprios atos. Então, certa vez Jesus estava com seus discípulos e disse: aí vem um príncipe desse mundo que nada dele tem em mim. Então nós sabemos que este mundo está sob o domínio de Satanás. Mas Satanás deu seu poder a quem? Deu a besta. E quem é a besta? A besta é um poder, um governo, uma nação. E essa nação, essa nação ou esse império chama Roma. Roma é o símbolo de Satanás. Roma, tanto na sua fase pagã como na sua fase papal, ela carrega o simbolismo e adoração a Satanás. Quem foi que perseguiu Cristo no seu nascimento? Roma, através de Herodes, que Herodes governava a Palestina, mas sob o poder romano. Quem foi que crucificou Cristo na cruz do Calvário? Roma, através do seu governante Pilatos. Roma está sempre presente nessas atrocidades. Nero matou milhões de cristãos. Vários imperadores perseguiram o povo de Deus. E assim, quando Roma passa agora a aceitar o cristianismo na pessoa do imperador Constantino, no ano 323, Roma agora engana mais uma vez a humanidade, porque Satanás ele engana, ele é mentiroso, ele nunca se afirma na verdade. Ele enganou os anjos no céu, trazendo para consigo uma terça parte dos anjos com ele. Ele enganou Eva no Éden. E assim por diante, ele vem enganando a humanidade. Ele nunca mudou a sua astúcia. E é preciso estudar a Bíblia para entendermos o que é verdade. Diz a Sagrada Escritura que Satanás, o grande dragão, o que ele fez no versículo 4? Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Mas como é que alguém estaria adorando a besta? Como é que alguém poderia estar servindo a Satanás? Através do engano, da mentira. Por isso, antes da volta de Cristo, deveria ser apresentada ao mundo a verdade do calendário de Deus. Antes que Cristo voltasse, o calendário teria que ser apresentado, porque justamente agora o conflito final envolve o calendário de Deus. De um lado estará Satanás, o dragão, a besta, apresentando o seu calendário, as suas leis e suas normas, e do outro lado estará um povo, os fiéis remanescentes, do capítulo 14 de Apocalipse, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé do Senhor Jesus Cristo. De um lado está um clamando e apresentando que, ai, se você aceitar a marca da besta. Do outro lado está Satanás impondo a obrigatoriedade da marca da besta. É tão claro isso que no versículo 5 diz o seguinte: a besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes, blasfêmia, e foi transmitido a autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Satanás então deu poder, ele deu autoridade a um sistema religioso que durante 42 meses governou. Mas o Deus onisciente, onipotente, onipresente, o Deus eterno, pôs um limite. Até quando ele poderia governar desta maneira? Por 42 meses. Ou 1260 anos. Embora que Satanás é o príncipe desse mundo, mas Deus coloca limite. Deus determina tempo. E de tempo em tempo Deus intervém. A nossa graça é que Deus tem cuidado de nós. Por isso Deus disse: a minha graça te basta. E tudo isso, meu querido amigo e irmão, aconteceu. No ano 538, o papado sobe como cabeça de todas as denominações religiosas. O papado sobe a governar agora o mundo, professando uma fé cristã. Mas o povo de Deus, os fiéis, o remanescente, sempre foi contra o que é errado. Assim como Elias não concordou, assim como Jeremias, Isaías, tantos outros profetas,
Deus teve também durante a Idade Média os sinceros verdadeiros valdenses e tantos outros irmãos que foram contra e para sobreviver tiveram que viver escondido entre as montanhas e rochedos, aonde o cavalo não anda e o boi não ara. Foi um lugar de refúgio para a igreja de Deus, mas a verdade permaneceu até os dias de hoje. Mas diz que esta besta, ela pronuncia com arrogância. Vamos ver o que significa a palavra arrogante? Arrogante é um adjetivo de dois gêneros, que expressa uma característica negativa de um indivíduo que carece de humildade, que se sente superior aos outros. Ser arrogante significa ser altivo, prepotente, ter a convicção que é esperta em vários assuntos e por isso não ter interesse em ouvir outras opiniões. Essa característica de Satanás. E qual a igreja que carregou essa característica? A igreja romana. Ela carregou essa característica. Ela adulterou o calendário de Deus, ela adulterou a lei de Deus, ela mudou princípios das festividades do Senhor, ela estabeleceu no seu lugar festividades pagãs, como o início do Ano Novo, como as festas juninas, como os dias dos pais, dia das mães, são tudo festa paganizada, dia de finados, que é certa também uma festividade aos mortos, também o Natal, também os dias das crianças, tudo foi algo paganizado, que não tem nada a ver com os ensinos das Escrituras Sagradas. Foi assim que Satanás deu então autoridade à igreja romana. A igreja romana então recebeu o poder não de Deus, mas do diabo. Porque o diabo disse que se você me curvar e me adorar, tudo isso te darei. E Jesus disse algo importante no São Lucas: adorará somente o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Mas como então eu adoro, ou como alguém estaria adorando a Deus, ou como alguém estaria adorando o diabo? Tem como definir isto? A Bíblia nos mostra esse ponto. Se esse poder é um poder arrogante, ele foi e mexeu no calendário de Deus, como está em Daniel capítulo 7, verso 25. Diz que esse poder cuidaria em alterar o calendário, as festividades e a lei do Senhor. Iria perseguir os santos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, ou seja, por 1260 anos. Foi justamente o que a igreja romana fez. Roma fez isso. Então, como vou definir os dias, quem estou servindo, quem estou adorando? Tem que ser pelo calendário, amigo, irmão. Se não for pelo calendário, você estará adorando o diabo em vez de estar adorando a Deus. Talvez o que eu estou dizendo vai te chocar. Mas eu não tenho outra alternativa a não ser dizer apenas a verdade, nada mais do que a verdade. Pois o Senhor Jesus diz: santifica-os na verdade, que tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é verdade, eu vou apresentar a Bíblia, porque ela é a verdade. No livro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 1, disse que a porta do santuário estaria fechada durante 6 dias de trabalho. Ela só seria aberta no sábado, ou no Shabá, e também no dia da lua nova. São os dias que Deus determinou para adoração. Esses são os dias que Deus determinou. Quem fez isso é o Senhor. Alguém pode dizer: não, mas você está equivocado, você não está falando a verdade. Então vamos para outro texto do livro de Isaías, capítulo 66, verso 22 e o verso 23. No livro de Isaías, capítulo 66, verso 22 e 23, Deus diz o seguinte: eis que criarei novos céus e nova terra. E isso já será no novo céu e nova terra que Deus vai criar. Mas qual o calendário que vai permanecer lá? Deus disse o seguinte: todos irão perante a minha pessoa me adorar, no dia do Shabá e no dia da lua nova. Quem determinou foi Deus. Mas qual o dia que Satanás quer que os seres humanos o adorem? Qual o dia que é estabelecido por Baal? Qual o calendário feito pelo homem do pecado, carrega simbologia satânica? E qual o calendário que carrega o sinete do céu? A escolha é sua, a escolha é minha.
Você tem o direito de escolher entre o certo e o errado. É você que escolhe. Note bem, o calendário de Deus é regido pelo ciclo lunar, a semana, os meses e o ano. O ciclo lunar que faz esse é a marcação das semanas, dos dias, das semanas e do mês e do ano. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14. Deus colocou as luminárias para regir os dias, meses e anos. Está lá, Apocalipse, está lá no livro de Gênesis 1, 14. Satanás, então, fez agora o seu calendário pelo círculo solar, um círculo contínuo. Ele não tem início e nem fim, porque ele é contínuo. O que é um calendário contínuo? O calendário de Deus ele é feito pelo ciclo lunar. Começa com a lua nova, termina com a minguante e começa a nova de novo. É o ciclo lunar. O calendário gregoriano não tem início e nem fim. Ele não tem indicativo do início da semana e nem também o final da sua semana, dentro de algo que marca, o que define esse tempo. Por que não tem como definir esse tempo? Porque não tem um indicativo. Ele não tem uma marca. Se você ficasse hoje numa pane, sem calendário, ficasse isolado, você não saberia qual dia da semana que você está vivendo. Mas quem segue o calendário de Deus sabe, basta olhar para o céu. Você vai ver a lua regendo cada dia da semana. Vamos ver a lua nova fazer seu ciclo, vamos ver a lua crescente fazer seu ciclo, vamos ver a lua minguante, a lua nova, a lua cheia fazer seu ciclo, e vamos ver a lua minguante fazer o seu ciclo. E assim nós veremos. Porque a Bíblia é sagrada, ela é santa, ela é perfeita e é a palavra de Deus. Mas diz algo importante para nós podermos compreender, que o calendário solar não tem como você identificar o dia da maneira que é identificado pelo calendário lunar. Não tem como, amigo. Por mais que alguém queira questionar, diz que os 7 dias nunca mudou, eu posso começar 7 dias no quarto dia da semana e contar das 7 dias. Mas já o calendário de Deus é impossível fazer isso, porque é a lua que marca o período semanal. Cada lua é o início de cada semana. Então eu fico com a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Mas é algo importante ainda, diz que esse poder, além de arrogante, é blasfemo. O que é a palavra blasfemo? Anunciado ou palavra que insulta a divindade, a religião ou que considera sagrado. Um blasfemo é aquele que insulta, aquele que se levanta, aquele que altera, aquele que adultera a lei que foi estabelecida pelo Criador. Ele é arrogante, é um ímpio ou insultante contra o que se considera como sagrado. Um dito indecoroso contra a pessoa muito respeitável. É isso que o diabo fez. E é isso que ele faz. Então é preciso que você estude, que você examine essa escritura, que você compreenda as escrituras por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E é tão claro isso que quem fez isso é Satanás. Mas através de quem? Através pelo homem do pecado, o filho da perdição. Quem alterou o calendário divino? Quem mudou o calendário de Deus? O calendário do Senhor, meu querido amigo e irmão, ele é composto de meses de 30 dias. O calendário romano é composto de meses como 28, 29, 30 e 31 dias. Qual calendário você vai ficar? O ano de Deus é composto com 365, o ano de Deus é composto com 360 dias. O ano do homem do pecado, o calendário gregoriano, é composto com 365 dias. O ano bíblico tem 48 semanas, é o ano bíblico, com 48 semanas. O ano do homem do pecado tem 52 semanas. Tem meses com 5 sábados. Algo que é incompatível com os ensinos das Escrituras. Não existe. É falso. É mentiroso. Meses com 5 semanas. Na Bíblia nunca provou e nem aprova. Então é preciso que nós buscamos entender
e compreender a palavra de Deus. Mas vamos ver algo importante no comentário de alguns historiadores que tragam algo muito importante para nós. Antes que o cristianismo, aqui no livro ainda de Isaías, tem algo importante. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filho de corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Porque sereis ainda castigado se mais vos rebelares. Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco. Isaías 1, verso 3. Isso é importante analisar. Isaías 1, verso 5. Eu quero dizer para você, amigo e irmão, é importante nós analisarmos, estudar a Bíblia, pesquisar sua palavra e buscar conhecer a verdade contida nas Sagradas Escrituras. Quando a pessoa se rebela contra Deus, ele se opõe contra a obediência aos mandamentos de Deus. Ele não aceita guardar os ensinos do Senhor, a semana estabelecida por Deus e nem os meses estabelecidos por Deus. Chama-se rebeldia. E muitos dizem, eu guardo qualquer dia da semana, para mim é importante. Não, amigo, você tem que guardar o que Deus determinou. Deus não aceitou a oferta de Caim e também não vai aceitar a tua oferta. A Bíblia diz que Caim é filho do diabo. Então, todos aqueles que desobedecem os mandamentos de Deus tornam filho do diabo, porque o diabo foi o primeiro a desobedecer os mandamentos. E quem desobedece os mandamentos de Deus é filho do diabo, filho da perdição. Eu sei que estou falando é duro, mas eu não tenho outra alternativa de falar com vocês, meus amigos e irmãos. Não adianta eu falar paz, paz e segurança quando não existe nem paz e nem segurança para ninguém. O tempo do fim chegou e agora está a decisão de nós escolher qual lado vamos ficar. Aqui diz algo importante. Antes que o cristianismo fosse pregado ao redor do mundo, o Império Romano tinha entre suas leis esses estatutos. Nenhum homem poderia ter deuses particulares ou indivíduos. Nenhum homem poderia adorar por iniciativa própria qualquer nova divindade ou deuses estrangeiro, a menos que seja reconhecido pelas leis públicas. Adore os deuses segundo as leis do seu país e obrigue os outros a fazer o mesmo. Mas odeie e puna os que introduzem tudo o que seja diferente dos nossos costumes nesse assunto. Era uma lei romana, e essa lei romana está hoje dentro do Vaticano. Por isso vai vir agora o decreto dominical. A guarda do domingo verde. A guarda do dia para combater o aquecimento global. Para combater a destruição da terra. E será punido com sanções, com direitos, tirando seus direitos e suas liberdades. Está entrando em ação. E a igreja só poderá fazer isso, a igreja de Roma, com o poder e autoridade da segunda besta. Quem é a segunda besta? Nós vamos estudar no livro de Apocalipse, capítulo 13. Espero que você me acompanhe nesse estudo. Você vai saber quem é a segunda besta. Essa segunda besta dá poder para a primeira besta, para impor essas sanções, essas leis sobre toda a humanidade. E obrigar as pessoas a obedecer suas regras, seus deuses e suas crenças. Mas haverá um povo remanescente que não se curva diante disso. Mas é algo importante mais para nós notarmos ainda aqui. Apocalipse 13, versículo 6 e 7. Então abriu a boca em blasfema contra Deus para amaldiçoar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe concedido também o poder para guerrear com os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda a tribo, língua e nação. Ele recebeu autoridade, mas quem deu essa autoridade? O diabo disse a Cristo, tudo te darei se prostrares e me adorar, porque eu dou a quem eu quiser. São Lucas capítulo 4.
E esse poder governa sobre todas as nações. Em todas as nações encontramos a igreja romana. Ela faz pacto, aliança com os governantes. China, em todos os lugares ela faz seus pactos, suas alianças. Desde que obedeça às suas regras, guardando o seu calendário, tudo bem. Só haverá guerra verdadeira contra aqueles que recusam guardar e obedecer suas doutrinas e o seu calendário. Mas prosseguindo, diz mais algo ainda importante. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvido, compreenda essas palavras. Pare e pense nisso, amigo e irmão. A questão de permanecer meu nome no livro da vida depende a quem eu estou adorando e a quem eu estou obedecendo. Qual o calendário que eu sou submisso? Talvez alguém vai me dizer, irmão, mas eu não sabia. Se você não sabia, agora você sabe. O tempo passado, Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Porque Deus não vai te julgar por aquilo que você não sabia. O julgamento só vem sobre nós daquilo que nós já sabemos. Deus é justo, Deus é perfeito. Por isso, a luz do verdadeiro calendário está sendo apresentado ao mundo nesses últimos dias. O calendário lunisolar, mostrando a semana bíblica, os meses bíblicos e o ano bíblico. É preciso que você, amigo e irmão, compreenda e entenda isto. Que Deus tenha misericórdia de você, de mim, de todos nós, e que todos nós possamos chegar aos pés de Cristo e confiarmos no Senhor, nosso eterno e Salvador. Eu peço a você que tenha o espírito, a atitude dos irmãos de Bereia. Antes de condenar, antes de julgar, estude, pesquise, tire as suas conclusões. Não peço que acredite em mim. Eu peço que você vá às Escrituras, porque cuidas ter nela a vida eterna, e são elas que testificam do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar? Santíssimo e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos pela tua bondade e misericórdia. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, Senhor. Perdoa esse homem falho e pecador que sou eu. Mas me ajude a falar da tua palavra, da tua grandeza, do teu santo evangelho, Senhor. Ajude que milhares de pessoas possam tomar decisões ao lado da verdade. E que todas essas pessoas que ouvem possam ter o espírito de Abel e nunca a rebeldia de Caim. Ajuda-nos, ó Senhor, por amor do teu nome. Salve minha família, meus filhos, meus irmãos e amigos. E todos quantos que ouvem esse áudio, toma decisão ao lado da tua palavra. É tudo que te peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amigo, se esse estudo teve algum valor para você, compartilhe. Ajude outros a examinar as Escrituras. Que Deus te abençoe e te guarde.